Os Desastres de Sofia, texto do livro Legião Estrangeira, de Clarice Lispector. Qualquer que tivesse sido o seu trabalho anterior, ele o abandonara, mudara de profissão e passara apenas a ensinar no curso primário. Era tudo o que sabíamos dele. O professor era gordo, grande, silencioso, de ombros. Em vez de nó na garganta, tinha ombros contraídos. Usava paletó curto demais. Óculos sem aro, com um fio de ouro em cima do nariz grosso e romano. E eu era atraída por ele, não amor, mas atraída pelo seu silêncio e pela controlada impaciência que ele tinha em nos ensinar e que, ofendida, eu adivinhara. Passei a me comportar mal na sala, falava muito alto, mexia com os colegas, interrompia a lição com piadinhas, até que ele dizia vermelho: "Cale-se, ou expulso a senhora da sala." Ferida, triunfante, eu respondia em desafio: "Pode me mandar." Ele não me mandava, senão estaria me obedecendo. Mas eu o exasperava tanto que se tornara doloroso para mim ser objeto daquele homem que, de certo modo, eu amava. Não o amava como mulher que seria um dia. Amava-o como uma criança que tenta desastradamente ser um adulto, com a cólera de que ainda não foi covarde, e vê um homem forte de ombros tão curvos. Ele me irritava. De noite, antes de dormir, ele me irritava. Eu tinha 9 anos e pouco, dura idade como o talo não quer begônia. Eu espicaçava, e ao conseguir exacerbá-lo, sentia na boca, em glória de martírio, a acidez insuportável da begônia quando é esmagada entre os dentes, e roía as unhas, exultante. De manhã, ao atravessar os portões da escola, pura como ia com o meu café com leite e a cara lavada, era um choque deparar em carne e osso com um homem que me fizera devanear por um abismal minuto antes de dormir. Em superfície de tempo, foram um minuto apenas, mas em profundidade eram velhos séculos de escuríssima doçura. De manhã, como se eu não tivesse contado com a existência real daquele que desencadeara meus negros sonhos de amor, de manhã, diante do homem grande, com seu paletó curto, em choque, eu era jogada na vergonha, na perplexidade, na assustadora esperança. A esperança era o meu pecado maior. Cada dia renovava-se a mesquinha luta que eu encetara pela salvação daquele homem. Eu queria o seu bem, e em resposta, ele me odiava. Contundida, eu me tornara o seu demônio e tormento, símbolo do inferno que devia ser para ele ensinar aquela turma risonha de desinteressados. Tornara-se um prazer já terrível o de não deixá-lo em paz. O jogo, como sempre, me fascinava, sem saber que eu obedecia a velhas tradições, mas com uma sabedoria com que os ruins já nascem. Aqueles ruins que roem as unhas de espanto, sem saber que obedecia a uma das coisas que mais acontecem no mundo. Eu estava sendo a prostituta e ele o santo. Não, talvez não seja isso. As palavras me antecedem, me ultrapassam. Elas me tentam e me modificam. E se não tomo cuidado, será tarde demais. As coisas serão ditas sem eu as ter dito. Ou, pelo menos, não era apenas isso. Meu e-mail veio de que um tapete é feito de tantos fios que não posso me resignar e seguir um fio só. Meu enredamento vem de que uma história é feita de muitas histórias. E nem todas posso contar. Uma palavra mais verdadeira poderia, de eco em eco, fazer desabar pelo despenhadeiro as minhas altas geleiras. Assim, pois, não falarei mais no sorvedouro que havia em mim enquanto eu devaneava antes de adormecer. Senão, eu mesmo terminarei pensando que era apenas uma macia voragem o que me impelia para ele, esquecendo minha desesperada abnegação. Eu me tornara a sua sedutora,
dever que ninguém me impusera. Era de se lamentar que tivesse caído em minhas mãos dadas a tarefa de salvá-lo pela tentação, pois de todos os adultos e crianças daquele tempo, eu era provavelmente a menos indicada. Essa não é flor que se cheire, como dizia nossa empregada. Mas era como se, sozinha, com um alpinista paralisado pelo terror do precipício, eu, por mais inábil que fosse, não pudesse senão tentar ajudá-la a descer. O professor tivera a falta de sorte de ter sido logo a mais imprudente quem ficara sozinha com ele nos seus ermos. Por mais arriscado que fosse o meu lado, eu era obrigada a arrastá-lo para o meu lado, pois o dele era mortal. Era o que eu fazia, como uma criança importuna, puxo uma grande pela aba do paletó. Ele não olhava para trás, não perguntava o que eu queria, e livrava-se de mim como um safanão. E continuava a puxar pelo paletó, meu único instrumento era a insistência. E disso tudo, ele só percebia que eu lhe rasgava os bolsos. É verdade que nem eu mesmo via ao certo o que fazia. Minha vida com o professor era invisível. Mas eu sentia que meu papel era ruim e perigoso. Impelia-me a voracidade por uma vida real que tardava. E pior, que inábil, eu também tinha gosto em rasgar os bolsos. Doaria o que eu era, porque só ele sabia do que me fizera e para o quê. Eu me deixava, pois, ser matéria dele. A matéria de Deus era a minha única bondade e a fonte do nascente misticismo. Não o misticismo por ele, mas pela matéria dele, mas pela vida crua e cheia de prazeres. Eu era uma adoradora. Aceitava a vastidão que eu não conhecia e que ela me confiava toda, com os segredos de confessionário. Seria para as escuridões da ignorância que eu seduzia o professor? E com um ardor freira na cela? Freira alegre e monstruosa. Ai de mim! Nem disso eu poderia me vangloriar. Na classe, todos nós éramos igualmente monstruosos e suaves, ave da matéria de Deus. Você me comovia os seus gordos ombros contraídos, sozinho apertado. Minhas gargalhadas só conseguiam fazer com que ele, fingindo a que custo me esquecer, mais contraído ficasse de todo autocontrole. A antipatia que esse homem sentia por mim era tão forte que eu me detestava. Até que meus risos foram definitivamente substituindo minha delicadeza impossível. Aprender, eu não aprendia naquelas aulas. O jogo de tornar infeliz já me tomara demais, suportando com desenvolta amargura as minhas pernas compridas e os sapatos sempre cambaios, humilhada por não ser uma flor e, sobretudo, torturada por uma infância enorme que eu temia nunca chegar a um fim. Mas infeliz eu o tornava e sacudia com altivez a minha única riqueza, os cabelos escorridos que eu planejara ficarem um dia bonitos com permanente, e que, por conta do futuro, eu já exercitava, sacudindo-os. Estudar eu não estudava. Confiava na minha avaliação sempre bem-sucedida, que também ela, o professor, tomava como mais uma provocação da menina odiosa. Nisso ele não tinha razão. A verdade é que não me sobrava tempo para estudar. As alegrias me ocupavam. Ficar atenta me tomava dias e dias. Havia os livros de história que eu lia roendo de paixão, as unhas até o sabugo. Nos meus primeiros êxtases de tristeza, refinamento, que eu já descobrira, havia meninos que eu escolhera e que não me haviam escolhido. Eu perdia horas de sofrimento porque eles e mais outras horas de sofrimento aceitando-os com ternura, pois o homem era meu rei da criação. Eu me ocupava com medo de esperar, sem falar que estava permanentemente ocupada em querer e não querer ser o que eu era. Decidia por qual de mim. Toda eu é que não podia. Ter nascido era cheio de erros a corrigir. Não era para errar o professor que eu não estudava. Só tinha tempo de crescer. O que eu fazia para todos os lados, com uma falta de graça que mais parecia o resultado de um erro de cálculo.
As pernas não combinavam com os olhos e a boca era emocionada enquanto as mãos se esgalhavam sujas. Na minha pressa, eu crescia sem saber para onde. O fato de um retrato da época me revelar, ao contrário, uma menina bem plantada, selvagem, suave, com olhos pensativos embaixo da franja pesada. Esse retrato real não me desmente. Só faz é revelar uma fantasmagórica estranha, que eu não compreendia se fosse a sua mãe. Só muito depois, tendo finalmente me organizado em corpo e sentindo-me fundamentalmente mais garantida, pude me aventurar e estudar um pouco. Antes, porém, eu não podia me arriscar a aprender. Não queria me disturbar. Tomava intuitivo cuidado com o que eu era, já que eu não sabia o que era, e com vaidade cultivava a integridade da ignorância. O professor não ter chegado a ver aquilo e que 4 anos depois, inesperadamente, eu me tornaria. Aos 13 anos, de mãos limpas, banho tomado, toda composta e bonitinha, ele me teria visto como um cromo de Natal à varanda de um sobrado. Mas, em vez disso, passaram embaixo, amiguinho meu, gritando alto o meu nome, sem perceber que eu já não era mais um moleque, e sim uma jovem digna, cujo nome não pode mais ser berrado pelas calçadas de uma cidade. Que é? Indaguei do intruso com maior frieza. Recebi, então, como resposta gritada, a notícia de que o professor morrera na branca, de olhos muito abertos, e olhar a rua vertiginosa a meus pés. Minha compostura quebrada como a de uma boneca partida. Voltando a 4 anos atrás. Foi talvez por tudo que contei, misturado em conjunto, que escrevi a composição que o professor mandara. Ponto de desenlace dessa história e começo de outras. Ou foi apenas por pressa de acabar, de qualquer modo, o dever para poder brincar no parque. Vou contar uma história, disse ele, e vocês façam a composição, mas usando as palavras de vocês. Quem for acabando não precisa esperar pela sineta, já pode ir para o recreio. O que ele contou? Um homem muito pobre sonhara que descobrira um tesouro e ficara muito rico. Acordando, arrumar a sua trouxa, sair em busca do tesouro. Andar o mundo inteiro e continuava sem achar o tesouro. Cansado, voltara para a sua pobre casa, pobre casinha, e como não tinha o que comer, começara a plantar no seu pobre quintal. Tanto plantara, tanto colhera, tanto começara a vender, que terminara ficando muito rico. Ouvi com um ar de desprezo, ostensivamente brincando com o lápis, como se quisesse deixar claro que suas histórias não me ludibriavam e que eu bem sabia quem ele era. Ele contara sem olhar uma só vez para mim. É que na falta de jeito de amá-lo e no gosto de persegui-lo, eu também o acossava com o olhar. A tudo que ele dizia, eu respondia com um simples olhar direto, do qual ninguém em sã consciência poderia me acusar. Era um olhar que eu tornava bem límpido e angélico, muito aberto, como o da candidez olhando o crime. E conseguia sempre o mesmo resultado. Com perturbação, ele evitava meus olhos, começando a gaguejar, o que me enchia de um poder que me amaldiçoava, de piedade. E, por sua vez, me irritava. Irritava-me que ele obrigasse uma porcaria de criança a compreender um homem. Eram quase 10 horas da manhã. Em breve soaria a sineta do recreio. Aquele meu colégio, alugado dentro de um dos parques da cidade, tinha o maior campo de recreio que já vi. Era tão bonito para mim como seria para um esquilo ou um cavalo. Tinha árvores espalhadas, longas descidas e subidas, estendida a relva. Não acabava nunca. Tudo ali era longe, grande, feito para pernas compridas de menina, com lugar para montes de tijolo e madeira de origem ignorada, para moitas de azedas begônias que nós comíamos, para sol e sombra onde as abelhas faziam mel. Lá cabia um ar livre imenso, e tudo fora vivido por nós. Já tínhamos rolado de cada declive, intensamente cochichado atrás de cada monte de tijolo, comido de várias flores, e em todos os troncos havíamos a canivete gravado datas, doces nomes feios e corações transpassados por flechas. Meninos e meninas ali faziam o seu mel. Eu estava no fim da composição,
e o cheiro das sombras escondidas já me chamava. Apressei-me. Como eu só sabia usar minhas próprias palavras, escrever era simples. Apressava-me também o desejo de ser a primeira a atravessar a sala. O professor terminara por me isolar em quarentena na última carteira e entregar-lhe insolente a composição, demonstrando-lhe assim minha rapidez, qualidade que me parecia essencial para se viver e que, eu tinha certeza, o professor só podia admirar. Entreguei-lhe o caderno e ele o recebeu sem ao menos me olhar. Pela entrada, sem um elogio pela minha velocidade, saí pulando para o grande parque. A história que eu transcrevera em minhas próprias palavras era igual a que ele contara. Só que naquela época eu estava começando a tirar a moral das histórias. O que se me santificava mais tarde ameaçaria sufocar-me em rigidez. Com alguma faceirice, pois, havia acrescentado as frases finais, frases que horas depois eu lia e relia para ver o que nelas haveria de tão poderoso a ponto de enfim ter provocado o homem de um modo como eu própria não conseguira até então. Provavelmente, o que o professor quisera deixar implícito na sua história triste é que o trabalho árduo era o único modo de se chegar a ter fortuna. Mas, levianamente, eu concluíra pela moral oposta. Alguma coisa sobre o tesouro que se disfarça, que está onde menos se espera, que é só descobrir. Acho que falei em sujos quintais com tesouros. Já não me lembro. Não sei se foi exatamente isso. Não consigo imaginar com que palavras de criança teriam exposto um sentimento simples, mas que se torna pensamento complicado. Suponho que, arbitrariamente, contrariando o sentido real da história, eu, de algum modo, já me prometia por escrito que o ócio, mais que o trabalho, me daria as grandes recompensas gratuitas, as únicas a que eu aspirava. É possível também que já, então, meu tema de vida fosse a irrazoável esperança e que eu já tivesse iniciado a minha grande obstinação. Eu daria tudo o que era meu por nada, mas queria que tudo me fosse dado por nada. Ao contrário do trabalhador da história, na composição, eu sacudi os ombros, todos os deveres, e dela saía livre, pobre, e com o tesouro na mão. Fui para o recreio, onde fiquei sozinha com o prêmio inútil de ter sido a primeira, ciscando a terra, esperando impaciente pelos meninos que pouco a pouco começavam a surgir da sala. No meio das violentas brincadeiras, resolvi buscar na minha carteira, não me lembro o que, para mostrar ao caseiro do parque meu amigo e protetor, toda molhada de suor, vermelha de uma felicidade irrepresável, que se fosse em casa me valeria uns tapas. Voei em direção à sala de aula, atravessei correndo, e tão estabanada que não vi o professor afolhear os cadernos empilhados sobre a mesa, já tendo na mão a coisa que eu fora buscar, iniciando outra corrida de volta. Só então meu olhar tropeçou no homem. Sozinho à cátedra, ele me olhava. Era a primeira vez que estávamos frente a frente por nossa conta. Ele me olhava. Meus passos devagarosos quase cessaram. Pela primeira vez eu estava só com ele, sem o apoio cochichado da classe, sem a admiração que minha afoiteza provocava. Tentei sorrir, sentindo que o sangue me subia do rosto. Uma gota de suor correu-me pela testa. Ele me olhava. O olhar era uma pata macia e pesada sobre mim. Mas se a pata era suave, tolhia-me toda como a de um gato que nem pressa prende sem pressa prende o rabo do gato, o rabo. A gota de suor foi descendo pela raiz, pela boca, dividindo ao meio o meu sorriso. Apenas isso. Sem uma expressão no olhar, ele me olhava. Comecei a coxear a parede de olhos baixos, prendendo-me toda a meu sorriso, o único traço de um rosto que já perdera os contornos. Nunca havia percebido como era comprida a sala de aula. Só agora, ao lento passo do medo, eu vi o seu tamanho real. Nem a minha falta de tempo me deixara perceber até então
Como eram austeras e altas as paredes. E duras. Eu sentia a parede dura na palma da mão. Um pesadelo do qual sorrir fazia parte, eu mal acreditava poder alcançar o âmbito da porta, de onde eu correria, como eu correria, a me refugiar no meio dos meus iguais, as crianças. Além de me concentrar no sorriso, meu zelo minucioso era o de não fazer barulho com os pés. E assim eu aderi à natureza íntima de um perigo do qual tudo ou mais eu desconhecia. Foi num arrepio que me adivinhei que, de repente, como no espelho, uma coisa úmida se encostando à parede, avançando devagar na ponta dos pés e com um sorriso cada vez mais intenso. Meu sorriso cristalizara a sala em silêncio, e mesmo os ruídos que vinham do parque escorriam pelo lado de fora do silêncio. Cheguei finalmente à porta e o coração imprudente pôs-se a bater alto demais, sob o risco de acordar o gigantesco mundo que dormia. Foi quando ouvi o meu nome. De súbito, pregada ao chão, com a boca seca, ali fiquei de costas para ele, sem coragem de me voltar. A brisa que vinha pela porta acabou de secar o suor do corpo. Virei-me devagar, contendo dentro dos punhos cerrados o impulso de correr. Ao som de meu nome, a sala se deshipnotizara. E bem devagar vi o professor todo inteiro. Bem devagar vi que o professor era muito grande e muito feio, e que ele era o homem de minha vida. Um novo e grande medo. Pequena, sonâmbula, sozinha, diante daquilo a que minha fatal liberdade finalmente me levara. Meu sorriso, tudo que sobrara de um rosto, também se apagara. Eu era 2 pés endurecidos no chão e um coração que de tão vazio parecia morrer de sede. Ali fiquei, fora do alcance do homem. Meu coração morria de sede, sim, meu coração morria de sede. Calmo, como antes de friamente matar, ele disse: cheguem mais perto. Como é que um homem se vingava? Eu ia receber de volta, em pleno rosto, a bola de mundo que eu mesmo lhe jogara, que nem por isso me era conhecida. Ia receber de volta uma realidade que não teria existido se eu não a tivesse temerariamente adivinhado e assim lhe dado vida. Até que ponto aquele homem, monte de compacta tristeza, era também monte de fúria? Mas meu passado era agora tarde demais. Um arrependimento estoico manteve ereta a minha cabeça. Pela primeira vez, a ignorância, que até então fora o meu grande guia, desamparava-me. Meu pai estava no trabalho, minha mãe morrera há anos. Eu era o único eu. Pegue o seu caderno, acrescentou ele. A surpresa me fez subitamente olhá-lo. É só isso, então? O alívio inesperado foi quase mais chocante que o meu susto anterior. Avancei um passo, estendi a mão gaguejante. Mas o professor ficou imóvel e não entregou o caderno. Para minha súbita tortura, sem me desfitar, foi tirando lentamente os óculos e olhou-me com olhos nus que tinham muitos cílios. Eu nunca tinha visto seus olhos, que com as inúmeras pestanas pareciam 2 baratas doces. Ele me olhava e eu não soube como existia na frente de um homem. Disfarcei olhando o teto, o chão, as paredes e mantinha a mão ainda estendida porque não sabia como recolhê-la. Ele me olhava manso, curioso, com os olhos despenteados, como se tivesse acordado. Iria ele me amansar com mão inesperada? Ou exigir que eu me ajoelhasse e pedisse perdão? Meu fio de esperança era que ele não soubesse o que eu tinha feito, assim como eu mesma já não sabia na verdade. Eu nunca soubera. Como é que lhe veio a ideia do tesouro que se disfarça? Que tesouro? Murmurei, atoleimada. Ficamos nos fitando em silêncio. Ah, o tesouro? Precipitei-me de repente, mesmo sem entender, ansiosa por admitir qualquer falta, implorando-lhe que meu castigo consistisse apenas em sofrer para sempre de culpa, que a tortura eterna fosse a minha punição, mas nunca essa vida desconhecida. O tesouro que está escondido onde menos se espera, que é só descobrir
Quem lhe disse isso? O homem enlouqueceu, pensei, pois que tinha a ver o tesouro com aquilo tudo. Atônita, sem compreender, e caminhando de inesperado a inesperado, pressenti, no entanto, um terreno menos perigoso. Nas minhas corridas, eu aprendera a me levantar das quedas, mesmo quando mancava, e me refiz logo. Foi a composição do tesouro. Esse, então, deve ter sido o meu erro. Fraca, e embora pisando cuidadosa na nova escorregadia segurança, eu, no entanto, já me levantara o bastante da minha queda para poder sacudir, numa imitação da antiga arrogância, a futura cabeleira ondulada. Ninguém, ora, respondi mancando. Eu mesmo inventei, disse trêmula, mas já recomeçando a cintilar. Sou ficar aliviada por ter alguma coisa, enfim, concreta com que lhe dar. Começava, no entanto, a me dar conta de algo muito pior, a súbita falta de raiva nele. Olhei-o intrigada de viés e, aos poucos, desconfiadíssima. Só a falta de raiva começara a me amedrontar. Tinha ameaças novas que eu não compreendia. Aquele olhar que não me desfitava, e sem cólera. Perplexa e a troco de nada, eu perdi o meu inimigo e sustento. Olhei-o surpreendida. Que é que ele queria de mim? Ele me constrangia, e seu olhar sem raiva passara a me importunar mais do que a brutalidade que eu temera. Um medo pequeno, todo frio e suado, foi me tomando. Devagar, para ele não perceber, recuei as costas até encontrar atrás delas a parede. Depois a cabeça recuou até não ter mais para onde ir. Aquela parede, onde eu me engastara toda, furtivamente, olhei-o. E meu estômago se encheu de uma água de náusea, não sei contar. Eu era uma menina muito curiosa, e para minha palidez eu vi, eriçada, prestes a vomitar, embora até hoje não saiba ao certo o que vi. Mas sei que vi. Vi tão fundo quanto numa boca de chofre eu vi o abismo do mundo. Aquilo que eu vi era anônimo, com uma barriga aberta para uma operação de intestinos. E uma coisa se fazendo na sua cara. O mal-estar já petrificado subia com esforço até a sua pele. Vi a careta vagarosamente hesitando e quebrando uma crosta. Mas essa coisa que em muda catástrofe se desenraizava, essa coisa ainda se parecia tão pouco um sorriso como se um fígado ou um pé tentassem sorrir. Não sei. O que vi? Vi tão de perto que não sei o que vi. Como se meu olho curioso se tivesse colado ao buraco da fechadura e, em choque, deparasse do outro lado com outro olho colado me olhando. Eu vi dentro de um olho, que era tão incompreensível como um olho aberto com sua gelatina móvel, com suas lágrimas orgânicas. Por si mesmo o olho chora, por si mesmo o olho ri, até que o esforço do homem foi se completando todo atento, e em vitória infantil ele mostrou, pérola arrancada da barriga aberta, que estava sorrindo. Eu vi um homem com entranhas sorrindo. Vi sua apreensão extrema em não errar, sua aplicação de aluno lento, a falta de jeito como se, de súbito, ele se tivesse tornado canhoto. Sem entender, eu sabia que pediam de mim que eu recebesse a entrega dele e de sua barriga aberta, e que eu recebesse o seu peso de homem. Minhas costas forçaram desesperadamente a parede. Recuei. Era cedo demais para eu ver tanto. Era cedo demais para eu ver como nasce a vida. Vida nascendo era tão mais sangrento do que morrer. Morrer é ininterrupto, mas ver matéria inerte lentamente tentar se erguer como um grande morto-vivo, ver a esperança me aterrorizava, ver a vida me embrulhava o estômago. Estavam pedindo demais de minha coragem só porque eu era corajosa. Pediam minha força só porque eu era forte. Mas e eu? Gritei 10 anos depois por motivos de amor perdido. Quem virá jamais a minha fraqueza? Eu olhava surpreendida e para sempre não soube o que vi. O que eu vira poderia cegar os curiosos. Então ele disse, usando pela primeira vez o sorriso que aprenderam. Sua composição de tesouro está tão bonita, o tesouro que é só descobrir. Você, ele nada acrescentou por um momento,
Prescrutou-me, suave, indiscreto, tão meu íntimo como se fosse o meu coração. Você é uma menina muito engraçada, disse afinal. Foi a primeira vergonha real de minha vida. Abaixei os olhos, sem poder sustentar o olhar indefeso daquele homem a quem eu enganara. Sim, minha impressão era de que, apesar de sua raiva, ele de algum modo havia confiado em mim e que então eu o enganara com a lorota do tesouro. Naquele tempo eu pensava que tudo o que se inventa é mentira, e somente a consciência atormentada do pecado me redimia do vício. Abaixei os olhos com vergonha. Preferia sua cólera antiga, que me ajudara na minha luta contra mim mesmo, pois coroava de insucesso os meus métodos, e talvez terminasse um dia me corrigindo. Eu não queria, era esse agradecimento, que não só era a minha pior punição, por eu não merecê-lo, como vi encorajar minha vida errada, que eu tanto temia. Viver errado me atraía. Eu bem quis lhe avisar que não se acha tesouro à toa, mas olhando-o, desanimei. Faltava-me a coragem de desiludi-lo. Já me habituara a proteger a alegria dos outros, a de meu pai, por exemplo, que era mais prevenido que eu. Mas como me foi difícil engolir a seco essa alegria que tão irresponsavelmente eu causara. Ele parecia um mendigo que agradecesse o prato de comida sem perceber que lhe haviam dado carne estragada. O sangue me subira ao rosto, agora tão quente que pensei estar com os olhos injetados, enquanto ele, provavelmente, em novo engano, devia pensar que eu corara de prazer ao elogio. Naquela mesma noite, aquilo tudo se transformaria em incorrigível crise de vômitos, que manteria acesas todas as luzes de minha casa. Você? Repetiu então ele lentamente, como se aos poucos estivesse admitindo, com encantamento, o que lhe viera por acaso à boca. Você é uma menina muito engraçada, sabe? Você é uma doidinha, disse usando outra vez o sorriso como um menino que dorme com os sapatos novos. Ele nem ao menos sabia que ficava feio quando sorria. Confiante, deixava-me ver a sua feiura, que era a sua parte mais inocente. Tive que engolir como pude a ofensa que ele me fazia ao acreditar em mim. Tive que engolir a piedade por ele e a vergonha por mim. Tolo! Pudesse eu lhes gritar, essa história de tesouro disfarçado foi inventada, é coisa só para menina. Eu tinha muita consciência de ser uma criança, o que explicava todos os meus graves defeitos, e pusera tanta fé em um dia crescer, e aquele homem grande se deixara enganar por uma menina safadinha. Ele matava em mim pela primeira vez a minha fé nos adultos. Também ele, um homem, acreditava como eu nas grandes mentiras. E de repente, com o coração batendo de desilusão, não suportei um instante mais. Sem ter pegado o caderno, corri para o parque, a mão na boca, como se me tivessem quebrado os dentes. Com a mão na boca, horrorizada, eu corria para nunca parar. E prece profunda não é aquela que pede. A prece mais profunda é a que não pede mais. Eu corria muito espantada. A minha impureza, eu havia depositado a esperança de redenção nos adultos. A necessidade de acreditar na minha bondade futura fazia com que eu venerasse os grandes, que eu fizera a minha imagem, mas uma imagem de mim, enfim, purificada pela penitência do crescimento, enfim, liberta da alma suja de menina. E tudo isso o professor agora destruía, e destruía meu amor por ele e por mim. Minha salvação seria impossível. Aquele homem também era eu, meu amargo ídolo que caíra ingenuamente nas artimanhas de uma criança confusa e sem candura, e que se deixara docilmente guiar pela minha diabólica inocência. Com a mão apertando a boca, eu corria pela poeira do parque. Quando enfim me dei conta de estar bem longe da órbita do professor, sofri exausta a corrida, e quase a cair, encostei-me em todo o meu peso no tronco de uma árvore, respirando alto, respirando. Ali fiquei ofegante, e de olhos fechados, sentindo na boca o amargo empoeirado do tronco, os dedos mecanicamente passando e repassando pelo duro entalhe de um coração com flecha. E de repente, apertando os olhos fechados, gemi entendendo um pouco mais. Estaria ele querendo dizer que eu era um tesouro disfarçado?
O tesouro onde menos se espera? Oh, não, não, coitadinho dele. Coitado daquele rei da criação. De tal modo precisava de quê? De que precisava ele? Que até eu me transformar em tesouro. Eu ainda tinha muito mais corrida dentro de mim. Forcei a garganta seca a recuperar o fôlego e, empurrando com raiva o tronco da árvore, recomecei a correr em direção ao fim do mundo. Mas ainda não divisara o fim sombreado do parque, e meus passos foram se tornando mais vagarosos, excessivamente cansados. Eu não podia mais. Talvez por cansaço, mas eu sucumbia. Eram passos cada vez mais lentos e a folhagem das árvores se balançava lenta. Eram passos um pouco deslumbrados. Em hesitação fui parando. As árvores rodavam altas. É que uma doçura toda estranha fatigava meu coração. Intimada, eu hesitava. Pé, sem nenhum apoio, a mão no peito cansado, como de uma virgem anunciada. E de cansaço abaixando naquela suavidade primeira, uma cabeça finalmente humilde, que de muito longe talvez lembrasse a de uma mulher. A copa das árvores se balançava para frente e para trás. Você é uma menina muito engraçada. Você é uma doidinha, dissera ele. Era como um amor. Não, eu não era engraçada. Sem nem ao menos saber, eu era muito séria. Não, eu não era doidinha. A realidade era o meu destino. E era o que em mim doía nos outros. E por Deus, eu não era um tesouro. Mas se eu antes já havia descoberto em mim todo o ávido veneno com que se nasce, com que se rói a vida, só naquele instante de mel e flores descobria de que modo eu curava. Quem me amasse, assim eu teria curado quem sofresse de mim. Eu era a escura ignorância com suas fomes e risos, com as pequenas mortes alimentando a minha vida inevitável. Que podia eu fazer? Eu já sabia que eu era inevitável. Mas se eu não prestava, eu fora tudo que aquele homem tivera naquele momento. Pelo menos uma vez ele teria que amar, e sem ser a ninguém através de alguém. E só eu estivera ali. Se bem que essa fosse a minha única vantagem, tendo apenas a mim e obrigar a iniciar-se amando o ruim. Ele começara pelo que poucos chegavam a alcançar. E é fácil demais querer o limpo. Inalcançável pelo amor era o feio. Amar o impuro era a nossa mais profunda nostalgia. Através de mim, a difícil de se amar, ele recebera com grande caridade por si mesmo aquilo de que somos feitos. Entendi eu tudo isso? Não, eu não sei o que na hora entendi, mas assim como por um instante no professor, eu vira com aterrorizado fascínio o mundo. Mesmo agora ainda não sei o que vi, só que para sempre, segundo eu, vi, mas eu nos entendi e nunca saberei o que entendi. Nunca saberei o que eu entendo. O que quer que eu tenha, entendo como um choque de doçura, entendido pela minha ignorância. Ignorância que ali em pé, numa solidão sem dor, não menor às árvores, eu recuperava inteira a ignorância e a sua verdade incompreensível. Ali estava eu, a menina esperta demais, e eis que tudo o que em mim não prestava servia a Deus e aos homens. Tudo o que em mim não prestava era o meu tesouro. Com a viagem anunciada, sim, por ele me ter permitido que eu o fizesse enfim sorrir. Por isso ele me anunciara. Ele acabava de me transformar em mais do que o rei da criação. Fizera de mim a mulher do rei da criação. Pois logo a mim, tão cheia de garras e sonhos, coubera arrancar de seu coração a flecha farpada. De chofre, explicava-se para que eu nascera com mão dura e para que eu nascera sem nojo da dor. Para que te servem essas unhas longas? Para te arranhar de morte e para arrancar os teus espinhos mortais, responde o lobo do homem. Para que te serve essa cruel boca de fome? Para te morder e para soprar o fim de que eu não te doa demais, meu amor. Já que tenho que te doer, eu sou o lobo inevitável, pois a vida me foi dada. E para que te servem essas mãos que ardem e prendem? Para ficarmos de mãos dadas, pois preciso tanto, tanto, uivavam os lobos, e olharam intimidados as próprias garras, antes de se aconchegarem um no outro para amar e dormir. E foi assim
que no grande parque do colégio lentamente comecei a aprender a ser amada, suportando o sacrifício de me merecer apenas para suavizar a dor de quem não ama. Não, esse foi somente um dos motivos. É que os outros fazem outras histórias. Em algumas foi de meu coração que outras garras cheias de duro amor arrancaram a flecha farpada e sem nojo de meu grito. Fim do conto Desastres de Sofia.